Oi, eu sou a professora Rúbia e vamos fazer a correção daquela atividade na sala da professora Rúbia, jornalismo e suas diversas maneiras de comunicar. Era para assinalar apenas uma das alternativas, certo? Primeiro, número 1. Qual a alternativa incorreta de acordo com a videoaula? Letra A. Há diversas formas de se fazer jornalismo. Entretanto, deve-se sempre levar informação de qualidade com as devidas apurações. Está certo? Letra B. As informações podem ser dadas de diversas formas, como através dos jornais impressos, rádios, televisões, fotografias e até pela internet. Certa esta. Letra C. Existem diversas formas de se fazer jornalismo. Basta entrar na internet e confiar nas notícias. É assim, gente? Nós entramos na internet e confiamos nas notícias. Pronto. Pois todas são escritas por jornalistas? Não. Né? Muitas não são escritas nem por jornalistas, nem por profissionais da comunicação. Então, essa está incorreta. Mesmo assim, vamos ler também a letra D. Uma das formas dos jornalistas obterem as informações é através dos assessores de imprensa. Essa está certa porque o assessor de imprensa ele faz a ponte entre aquela empresa ou aquela escola, aquela instituição e os jornalistas e também entre essa instituição e a sociedade. Número 2. Qual a alternativa correta? Agora é correta, de acordo com o radiojornalismo. Letra A. O radiojornalismo é a forma de se divulgar as notícias, através do rádio, principalmente entre as músicas mais famosas. Não tem nada a ver isso aqui, ó. Tanto que há rádios que não têm música. São rádios que são que têm apenas notícias. Então está errada a letra E por causa desse detalhe aqui. Letra B. O rádio continua muito vivo e serve inclusive de companhia para seus ouvintes. A letra B está certa, porque eu estou lá lavando a louça e eu posso deixar o rádio ligado. Eu estou dirigindo o carro, estou ouvindo rádio, certo? Então, realmente, serve até como uma companhia para os ouvintes. E ele continua vivo, porque muitas pessoas continuam ouvindo rádio, principalmente seus carros, né? Até em casa também. Letra C. O radiojornalismo está cada vez mais decaído devido à televisão e à internet. Não foi. Ai, professor, eu nem escuto rádio. Mas não é de acordo com as tuas ideias. É de acordo com aquela videoaula, né? Por isso que é para responderem de acordo com aquela videoaula. Um jornalista não falou isso. Ele falou que o rádio continua muito vivo. Então a letra C está errada. E a letra D, hoje em dia não há mais rádios que realizam apenas o papel de informar. Dois jornalistas chegaram a citar exemplos, né? A Márcia Paranhos citou e o Carlos Prachedes também, exemplos de rádios que usam, que apenas divulgam notícias só, sem músicas. Que nem CBN, eles citaram algumas rádios. Então, realmente, a correta era a letra B. Continuando. E agora a letra C. Agora é a incorreta. Qual a alternativa incorreta de acordo com os documentários? Letra A. De acordo com o jornalista Lalo Bocchino, um documentário tem a sua função histórica. Basta assistir ao Democracia em Vertigem. O Lalo Bocchino nem citou Democracia em Vertigem. Quem citou foi o Fernando Leão. Então, esta é a incorreta. Mas vamos também ver as outras alternativas. Letra B. De acordo com o jornalista Fernando Leão, tanto os documentários brasileiros quanto os catarinenses têm sido muito reconhecidos. Um exemplo é o Democracia em Vertigem, que foi indicado ao Oscar em Hollywood.
verdadeira e realmente, né, o Democracia em Vertigem foi indicada ao Oscar, certo? Da Petra Costa. E não é incorreta, por isso que eu não assinalei. Letra C. Um documentário pode até ter o seu formato igual a de um filme. Entretanto, trabalha apenas com histórias reais e não fictícias, certo? Um documentário, ele trabalha com questões reais, verídicas e não de mentira, que são histórias fictícias. E a letra D, um documentário pode trabalhar com a memória oral, fazendo com que histórias sejam até eternizadas, certo? Tem a ver com a memória oral, porque aparece um senhor, uma pessoa falando, e aquilo lá vai ficar guardado. Depois a pessoa morre e as pessoas vão continuar podendo ouvir essa pessoa. Por isso que dizem que as histórias ficam até eternizadas. Certa a letra D. Então a incorreta realmente era a letra A. Continuando. Número 4. A 4 está pedindo qual a incorreta. Qual a alternativa incorreta de acordo com os jornais impressos? Letra A. Os jornais impressos são produzidos diariamente. Errada. Nem todos os jornais impressos são produzidos diariamente. Né? O diarinho ali que teve a França, sim, é produzido diariamente. Só que alguns são semanais, outros são produzidos de forma quinzenal e outros mensais, tá? Então, a periodicidade pode mudar. Então, a número 4 realmente A já está errada, mas vamos ver as demais. No jornal diário, que é aquele de todos os dias, a primeira atividade é a ronda, que é o levantamento dos acontecimentos das últimas horas. Lembra que a Franciele falou sobre isso, que a jornalista do Diarinho falou sobre isso. Primeiro de tudo, o levantamento dos acontecimentos das últimas horas. Tá certa, por isso que não foi assinalada. Letra C. Antes da notícia ser publicada, ela deve ser checada pelo jornalista, já que a maioria das informações que chegam até as redações elas chegam de formas equivocadas, de formas erradas. Até a Fran falou que há muitas fake news que chegam até o diarinho, por isso que eles têm que checar. E a letra D, na hora de se apurar uma informação, as fontes são ouvidas. Certinho. Vou apurar um fato sobre morreu uma pessoa famosa de coronavírus, eles vão checar as fontes, né? Vão ouvir o tio da pessoa, os parentes, né? O responsável pelo hospital. Então, primeiro vão checar, vão apurar essa informação. Realmente a incorreta era a letra A. Continuando. Número 5. Qual a alternativa correta de acordo com telejornalismo? Letra A. O telejornalismo está ligado aos vídeos que são compartilhados pela internet. Não, gente. Se eu faço o vídeo do meu filho brincando com um gatinho, isso é telejornalismo? Não. Porque o telejornalismo tem a ver com jornalismo. E jornalismo é uma ciência, né? Em que as pessoas que têm suas técnicas de escreverem uma notícia, certo? Reportagens e vários outros tipos de textos. Letra B. Geralmente o repórter de rua sai sozinho para fazer sua matéria jornalística. Geralmente sai com o cinegrafista, então está errada a letra B. C. De acordo com a jornalista Patrícia Silveira, através da televisão, as pessoas podem ter uma diversidade de informações muito maior do que pela internet. Na internet é que eu tenho diversidade. A televisão vai pegar assim, de tudo aquilo que é compartilhado, mesmo que sejam, né, notícias reais, né? A televisão vai ter que escolher uma ou outra. Lembram que ela falou isso? Então está errada essa daí. E a letra D, segundo a jornalista Luciana Leão, é sempre importante ouvir mais de um lado de uma história. Certíssima letra D. Tem uma história, tem que ouvir mais de um lado dessa história. Não ouvir apenas uma pessoa. Número 6.
Quais os profissionais que se comunicam principalmente através da imagem? Os documentaristas eles usam imagem sim, mas usam também muito os áudios, né? Porque é através de vídeos. Letra B, os telejornalistas, imagem também e áudios. Letra C, os youtubers, né? Imagens e áudios. Letra D, os cinegrafistas e fotojornalistas. Muito bem, os fotojornalistas, né, que é apenas o retrato, e os cinegrafistas, eles focam principalmente na imagem, né? O repórter, o outro é que vai estar focando na questão do texto falado. Então, a letra certa é a letra D. Número 7. Qual o profissional da comunicação que serve como uma ponte entre os jornalistas, empresas ou instituições e comunidade? É o assessor de imprensa. Ele que vai estar passando as informações do que aconteceu naquela empresa para os veículos de comunicação, certo? Faz de conta que a professora é assessora da prefeitura. E tem o dado de que foi contratado um novo médico por causa do coronavírus. Então, eu vou pegar, fazer um texto sobre esse médico e passar para os veículos de comunicação, certo? É o assessor de imprensa. Número 8. A número 8 eu vou ler toda e depois eu vou falar com vocês, tá? Sobre os profissionais que trabalham principalmente com a imagem, qual a alternativa incorreta? Vamos ver tudo que está certo ou tudo que está errado. Letra A. A função de um cinegrafista é narrar a história através da imagem. Está certa essa, né? Porque o cinegrafista, o câmera, ele é que vai narrar a história através da imagem. Ele vai estar captando imagens para que essa história possa ser contada. Tanto que o Juvenal Vieira, ele falou que o grande cinegrafista é aquele que consegue contar uma história sem ter fala, né? Letra B. Para o fotojornalista Marcos Porto, uma boa imagem é aquela que fala por si só, aquela em que lemos um texto e a foto acaba explicando muito mais o que aconteceu. Então, para o fotojornalista Marcos Porto, uma boa imagem é aquela que fala por si só. Se a boa imagem fala por si só, então não precisaria de um texto. Entenderam? Aquela que lemos um texto e a foto acaba explicando muito mais o que aconteceu. Então, está errada essa. Letra C. De acordo com o fotojornalista Ronaldo Silva Júnior, uma foto sempre precisará de um texto para ser compreendida. Não. Ele chegou a falar que há imagens que falam por si só, né? Que uma boa imagem não precisa nem de um texto. Está errada essa também. E a letra D, um documentário tem como seu principal elemento a imagem. Não é o seu principal, né? Tanto a voz da pessoa é muito importante num documentário, não só a imagem dela. Errada essa. Nessa daqui, todos vão ter essa questão considerada correta, porque a professora errou aqui. Não era para eu escrever incorreta, era para eu escrever correta. Então, eu vou dar um ponto para todos, levando em conta essa número 8, tá? Eu errei nessa daí. E a 9. Qual a alternativa correta de acordo com a videoaula? Videoaula. Meu Deus. Tem que falar videoaula. Fica estranho videoaula. Tá. Qual a alternativa correta? Letra A. O jornalismo está sendo muito mais valorizado através das redes sociais. Nós não estamos vendo isso. Estamos vendo, por sinal, pessoas que não têm nem preparo. Não, por exemplo, um cara que não é nem cientista, nunca estudou sobre nada, falando que a Terra é plana, né? Outro que não é médico, nada, falando sobre o coronavírus.
e não tem nenhum preparo, não tem nenhum jornalista para estar pegando aquela informação, analisando. Ou seja, as redes sociais, as pessoas não vão procurar, às vezes, informação de um jornal. Muitas vezes já pegam aquela notícia e tomam como verdade absoluta. Nenhuma notícia é uma verdade absoluta, né? Como já estudamos também. Então, a correta, essa aqui não é correta. Letra B. O jornalismo é uma ciência que precisa de critérios para a produção de notícias. Certíssima letra B. Precisa de critérios, que é o que vocês vão estudar mais com essas matérias jornalísticas que a professora vai começar a colocar para vocês, tá? E a letra C. O jornalismo pode ser realizado por quem quiser informar notícias. Não pode ser assim. Por exemplo, a minha tia não é jornalista, então ela quer informar notícias, então ela está fazendo jornalismo? Não. O jornalismo é uma ciência, né, que tem vários critérios, como já estamos estudando. A letra D, o jornalismo é muito dinâmico. O que é dinâmico? É rápido, é ágil, e a sua principal característica deve ser a velocidade. Ou seja, por enquanto tá. Né? A sua principal característica deve ser a velocidade. Tem que ter uma velocidade? Tem. Ou seja, quem dá o furo na informação quer divulgar a notícia primeiro. Não basta eu dar o furo na informação. Por exemplo, nasceu o filho do prefeito. Faz de conta, né? Eu vou dar o furo. Eu que descobri primeiro. Vou lá e chego já informando. Não. Eu tenho que primeiro ter certeza de que realmente nasceu o filho do prefeito. Não basta informar primeiro, tem que ser apurada nessa notícia, essa informação. Então, realmente, a letra B que é a correta. E a número 10 tem a ver com incorreta. Qual a alternativa incorreta de acordo com a videoaula? Letra A. A forma de fazer jornalismo é muito ampla. Pode ser feita através dos diversos veículos televisivos, radiofônicos, impressos e até pelas mídias através da internet. Certíssima essa. Né? Pode ser pela rádio, pela televisão, pelos impressos, que são aqueles jornais que nós encontramos nas bancas, até revistas também, né? E internet. Certíssima letra A. Letra B. A produção de uma notícia através de uma jornalista faz com que haja mais credibilidade no que se é noticiado. Certo, se é um jornalista produzindo, entende-se que esse jornalista vai apurar as notícias. Não estou dizendo que sempre é tudo correto, mas dá mais credibilidade e mais confiança sim. Letra C. Já que a principal função do jornalismo é informar, tudo que informa é jornalismo. Não. Né? Acabei de ler que vamos pegar um exemplo. Acabei de ler que chazinho de sei lá o que mata o coronavírus. Opa, informação é jornalismo? Não. Uma pessoa colocou aquela fake news, tá? Não sei qual objetivo, não sei porquê, mas colocou. Tá? Então, essa realmente é incorreta, a letra C. Então, não é porque tudo que se informa é jornalismo, não. A principal função de jornalismo é informar, certa essa. Então, a número 10 realmente é incorreta, era a letra C. Muito obrigada por prestar atenção na aula e continue estudando bastante. Beijão da prof. Tchau, tchau.